O que você faria se o seu bebê recém-nascido, com apenas 4 meses, já tivesse 1 mês após ele ter começado a falar? Mano, com certeza você ia procurar espíritas, curandeiros, religiosos e até cientistas com vista que lhe ajudassem a descobrir o que estaria a acontecer com seu filho. Isto é verdade. Acaba de acontecer em Angola. Esta notícia ficamos a saber dela através do Platina Line. Eles foram atrás de uma determinada senhora que contou para todo mundo que conseguiu ver aquela entrevista que o seu bebê de 3 meses já fala. Constitui isso ou não verdade? São coisas que você vai ver e não só, vai se surpreender com uma outra coisa que há anos atrás moveu todo o universo quando uma senhora apareceu a dizer que ela chorava cristais e isso fez com que a família dessa mesma menina ganhasse muito dinheiro. Então, estes assuntos aqui, os dois são dignos de muita atenção sua e você precisa ficar daqui até o último minuto. A tua TV não liga mais ou simplesmente não emite mais som ou imagem? Aqui está a solução. JM Eletrônica é uma equipa totalmente qualificada e especializada na prestação de serviços de reparação de eletrodomésticos tais como TV Plasma, TV LED, TV LCD, monitores, aparelhagem de som caseiro e profissional, caixas de som simples, micro-ondas, entre outros equipamentos eletrônicos. Estamos localizados no bairro do Mavalane A, Rua do Aeroporto, Paragem Mercado Mavalane, em frente ao Car Wash. Liga para os números, estão justamente aqui embaixo na descrição. É só uma questão de você ligar e dizer qual é o seu aparelho que você precisa que seja reparado. JM Eletrônica, chupa! Aconteceu em Angola, onde uma cidadã deu à luz a uma criança em abril. Tendo dado luz a uma criança em abril, era normal que a criança começasse a falar mais tarde, pelo que eles não estavam à espera que a criança começasse a falar antes daquele período normal, para a criança começar a dizer pequenas coisinhas para demonstrar que ela já poderia estar a memorizar uma e outra coisa e poder se comunicar com as outras pessoas. Só que, para a surpresa de todos, a criança começou a dizer pequenas palavras aos 3 meses de vida. Isso claramente chocou a vizinhança, chamou a atenção até da mídia, o que fez com que o Platina Line saísse e fosse atrás da informação, para poder fazer frente a aquilo que ouviram versus aquilo que deverão ter encontrado ali no campo. Para poder se fazer um ótimo balanceamento de informação, eles foram e perguntaram para a senhora. A senhora, visivelmente convencida de que a criança fala, ela contou episódios segundo ela. Nesses mesmos episódios, a criança pedia água e chamava nomes. O que a criança basicamente, segundo a mãe, fazia ou faz? O bebê ou a criança ou a bebê ou o crianço não era capaz de dizer grandes coisas, simplesmente sabia exigir água. Esta é uma notícia confirmada pelo provável avô, pela mãe e pela cidadã que é chamada constantemente pela criança. Agora, diga-me lá, a sua pergunta pode até ser, será que isso constitui ou não a verdade? Eu vou lhe dizer assim, analisando a questão, a aparência da senhora e tiveram que até ir ao hospital psiquiátrico, provavelmente para ir avaliar a psicologia da mãe, para ver se realmente a coisa funcionava ou não. E ela contou que, enquanto aguardava pelo atendimento médico, a criança falou, chamou para pedir água. É engraçado que essa criança só sabe pedir água só. Mas, o que acontece com uma criança que tem 3 meses de vida? Quando a criança tem 3 meses de vida, geralmente, normalmente no caso, a criança não fala. A criança começa a se desenvolver, aquilo de já começar a dar primeiros passos para poder aperfeiçoar a visão, aperfeiçoar o ouvido, aperfeiçoar a atenção e começar a desenvolver gostos por alguns tipos de sons. Então, sons esses que quando tu começas a fazer isto, a criança presta atenção. Imaginemos que esteja a chorar, tu começas a fazer isto, a criança presta atenção, depois começa a rir. Tudo que você faz aos 3 meses de idade, a criança começa a assimilar, já começa a saber o que é choro e o que é não choro, o que é alegria e o que é tristeza, a partir dos 3 meses. Esta parte começa a ter capacidade de virar o pescoço a 180 graus e não a conseguir falar. Segundo a ciência, uma criança, ou seja, um bebê, já nasce com capacidade de andar. O que lhe impossibilita de andar é a questão de cartilagem e ossos que ainda não estão bem definidos. Mas já se fizeram testes onde pegou-se um recém-nascido e lhe colocaram numa coisa tipo esteira e o bebê foi andando. À medida em que sentia que o pezinho estava a ser puxado para trás, foi movendo o pezinho para frente e para frente.
diferente. Mas por causa da questão cartilagem e ossos que ainda aos 3 meses ou a menos que isso não estão definidos, a criança não pode andar. Mas falar é um caso muito raro. Este é um caso que deve ocupar a ciência igual ao caso que eu vou lhe contar agora. Em 1996, no Líbano, surgiu uma família. Família esta que tinha uma filha. Filha que o pai ensinou a essa mesma filha a meter cristais aqui no olho. E, através disso, conseguiram enganar o mundo inteiro, o que fez com que jornalistas de grandes televisões viajassem para ir ao Líbano para contar a história. E que a criança simplesmente, numa determinada altura, ela começava a fazer isto e saíam cristais aqui. E deram-lhe o título de menina que chora lágrimas de cristal. Então, a mentira foi tão grande, foi tão convincente, que a criança, mesmo sabendo que aquilo não era real, ela já acreditava que ela era uma pessoa super especial e que ela sim chorava aquelas lágrimas daquele jeito que o pai lhe ensinou a mostrar ao mundo que ela chorava. Isso fez com que a família ganhasse muito dinheiro, fez com que eles ganhassem tanto destaque o suficiente para poderem estar estáveis financeiramente. Cientistas foram movidos, espíritas foram movidos, médicos foram movidos. Quando desconseguiram, isso até acontece nos dias de hoje, quando tu não consegues uma determinada coisa, recorres a homens de Deus. Homens de Deus também não conseguiram explicar aquele fenômeno. Foi quando mais tarde uma equipe médica começou já a lutar para ver se, não, será que isto mesmo é expelido pelo corpo humano? Chegou-se à conclusão de que não. E depois confessou-se que, nós ensinamos nossa filha e ela, isto aqui não é real, é falso. E a criança também confessou que ela havia sido ensinada pelo pai a tirar aquilo de uma forma muito perfeita. E o que deixava todo mundo convencido era que a criança não se aleijava o olho continuava no mesmo estado físico. E essa verdade exposta desta forma para as pessoas ajudou muito a convencer as pessoas. E com a falta de muitos mecanismos de pesquisa no passado, não foi possível se descobrir que era uma mentira ainda a tempo desses não ganharem tanto dinheiro com mentiras. Agora, eu não sei se este caso de Angola é real ou falso, mas veja, a matéria está aqui embaixo e depois na matéria você vai, através da matéria, poder ver o vídeo dentro do site. Gostou do vídeo? Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça de me seguir em tudo quanto é rede social. Tamo juntos, até lá, um beijão, chupa!